Quero convidar a todos a abrir a palavra do nosso Deus no livro de João, Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 6. É o nosso texto dessa manhã. Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Os irmãos encontraram? Vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina nessa manhã. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus? Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito: vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Vamos orar. Ó Deus soberano, Tu, Pai, que é maior do que tudo, pois tudo foi criado pelas Tuas mãos. A Ti, ó Deus, nós buscamos em oração, pedindo a iluminação das nossas mentes, pedindo que o Senhor console os nossos corações, que o Senhor invada os nossos pensamentos e seja o nosso primeiro pensamento pela manhã, o nosso último pensamento antes de deitar. Ó Deus, fortalece-nos, ajuda-nos a entender a profundidade do Teu Evangelho, da Tua palavra, da Tua obra, para que o refrigério pregado possa invadir o nosso coração e que sejamos sinceramente e realmente confortados por Ti, até o grande dia, até a consolação plena e perfeita, quando estaremos contigo, sentados ao Teu lado, no Teu trono, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, ajuda-nos, ajuda-nos. Amém. Os queridos irmãos, estamos ainda naqueles acontecimentos daquela noite histórica, naquela quinta-feira histórica, a quinta-feira mais importante que já existiu e que jamais existirá outra. Aquela quinta-feira onde foi feita a última ceia de Cristo com seus discípulos, onde Jesus lavou os pés de todos eles, onde Jesus fez uma exortação sobre o orgulho e a pureza. Ele se rebaixando, se humilhando para lavar os pés dos seus discípulos e dizendo que eles precisam estar constantemente sendo purificados, mas não de todo, porque essa obra ele já fez, mas dia após dia se apartando dos seus pecados. Por isso aquele que está limpo não necessita lavar senão os pés. Quanto ao resto, já está tudo limpo, está tudo puro, porque Cristo, o Espírito Santo já fez isso em nós. Aquela mesma noite, naquela mesma cena, o traidor é anunciado. Pedro pergunta para João: olha, vê com o mestre quem é que vai trair. Ele disse: aquele que eu entregar o pedaço molhado. E Judas foi denunciado. Porém, de tantas coisas que já haviam acontecido até então naquela noite, que ainda será muito longa e terá muitos outros discursos, ensinos especiais do nosso Senhor Jesus. Uma palavra específica, uma palavra em especial, causou grande desconforto no coração dos discípulos. Essa palavra Jesus tinha proferido antes a alguns fariseus,
mas agora eles estavam desconfortáveis. Eu peço que você mantenha sempre a sua Bíblia aberta para vermos o que está escrito em João 13, capítulo anterior, no versículo 33. Jesus disse: filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês. Para onde eu vou, vocês não podem ir. E eles perguntaram: como assim? Nós estamos andando com o Senhor há 3 anos, constantemente. Como assim agora o Senhor vai abandonar a gente? Onde o Senhor vai, a gente não pode ir. Jesus tinha ensinado aqueles homens por 3 anos. Jesus tinha cuidado deles, mostrado na prática que Ele é o provedor não só espiritual, mas também de toda a vida material, porque tudo Ele criou. Jesus tinha exortado aqueles homens quanto aos seus pecados, feito diversos ensinamentos quanto à incredulidade deles, para que eles não fossem incrédulos, porém crentes, e ainda fará mais. Tinha realizado grandes feitos, sinais, prodígios, de modo que ninguém, nenhum deles, poderia chegar a outra conclusão, senão que esse é o Messias prometido. Esse é aquele aguardado pelos séculos dos séculos. E agora a promessa de Deus foi cumprida. Foram 3 longos anos, meus irmãos, intensos, que não podiam deixar dúvida no coração deles. Ele é o Messias. Ele é o Senhor que nós aguardamos. Não é de se admirar a reação que Pedro teve ao ouvir essas palavras de Jesus. Os versículos 36 e 37 ainda, do capítulo 13, está escrito: Simão Pedro perguntou a Jesus: para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Pedro disse: Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Veja, como Pedro ele não tinha a noção. Eles tinham muitos conhecimentos já. Acima, talvez, da maioria dos fariseus, porque andaram com Cristo e conheceram a verdade. Mas aquele conhecimento pleno, onde todas as peças do quebra-cabeça se encaixariam, eles receberiam, como tivemos a oportunidade na quinta-feira de, após o estudo, lermos Atos, eles teriam apenas naquele dia do Pentecostes, onde a cola que vem do céu, o Espírito Santo faria esse intermédio dos conhecimentos e eles compreenderiam tudo. Tudo. Eles não conseguiam compreender que o Messias tinha que morrer. Era inconcebível porque eles esperavam um Messias vitorioso. Mas eles não sabiam que a vitória de Cristo seria sobre a morte, sobre o pecado. Ele nos daria tudo nisso. Cristo consolava aqueles homens dia após dia. Esses 3 anos, mas agora anunciou que ele ia para um lugar onde os seus discípulos não podiam ir. Talvez nós, no lugar deles, ficaríamos desesperados. Eles largaram tudo, não tinham mais nada, e agora o mestre não estaria mais com eles. Como pode isso acontecer? O evangelista Mateus, ele narra essa mesma cena de outra ótica e fala o que Jesus também expressou naquela noite. Nós podemos sentir o amor, a preocupação do mestre com seus discípulos. Veja o que está escrito em Mateus, capítulo 26, versículo 31. Ele diz, Mateus 26, 31. Então Jesus disse aos discípulos: esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. E a gente consegue enxergar o amor de Cristo nessas palavras, alertando eles: olha, eu serei ferido, e é natural que as ovelhas que estão sem um pastor momentaneamente, ou acham que estão sem um pastor momentaneamente, fiquem dispersas. Mas ele já havia rogado por causa deles. É essa verdade que motiva, meus irmãos, as palavras vivas de consolo do nosso Senhor Jesus Cristo, do Mestre, que será dita agora no capítulo 14 de João. Essa certeza que ele tinha de que as ovelhas muitas vezes
ficariam dispersas, mas especialmente naquele dia que se cumpriria aquela profecia. Por isso que ele fala essas belas palavras de consolo aos nossos corações. Ele aquece as nossas almas. Perpetuamente ele faz isso. Sua palavra ela é viva, constante, plena. E nós podemos ter certeza disso porque aquele que ele disse é fiel e verdadeiro. Em primeiro lugar, temos uma mensagem de ânimo. Uma mensagem de ânimo para os seus discípulos. Apesar daquela ser uma grande e terrível noite, a noite da traição, a noite que ele seria entregue, que ele seria preso por causa do traidor. Ainda assim, naquela noite, com tantas angústias que passavam pela mente do Senhor, porque sua alma, como está escrito em outros textos que já lemos, estava profundamente angustiada, porque ele estava para morrer. E não somente isso, mas para levar o peso de nossos pecados sobre si. Ainda assim, naquela noite, ele estava consolando os seus discípulos. Isso também deve servir de grande consolo para nós hoje e amanhã e depois, até o fim. Parte A do versículo 1 do capítulo 14 diz o seguinte, acompanhe na sua Bíblia. Que o coração de vocês não fique angustiado. Ou em outras traduções, talvez até mais conhecidas, diz assim, não se turbe o vosso coração, não perturbe o seu coração. Jesus, ele sabia, ele tinha a consciência plena, o misto de sentimentos e incertezas que invadiu os corações dos seus discípulos. Por isso ele disse, não se perturbe o coração, não deixe o seu coração se angustiar. Apesar de essas palavras terem sido ditas originalmente aos seus discípulos, ali os 11 que estavam reunidos, porque o traidor já havia saído, temos uma plena aplicação para nós hoje em nossas vidas. Na verdade, todo homem, por mais amigos que tenham, por mais querido que se sinta, ou por maior que seja a sua autoridade nessa terra, pelos cargos que lhe foram entregues ou pelo que ele foi constituído, pelas posses que ele tem, seja o que for, absolutamente todo homem nessa vida passou ou passará por momentos de perturbação, por momentos de angústia em seus corações. Isso é intrínseco ao ser humano por causa do pecado, não só os crentes. Os motivos são incontáveis. Os motivos são muitos pelas perturbações da nossa vida. Porém, nós, os que cremos, não somos imunes a essas mesmas tristezas pelo fato de sermos salvos. O Senhor nos disse, mais na frente, Ele vai dizer, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Agora, Ele argumenta conosco que, mesmo em meio a essas tribulações, temos consolo real da parte de Deus, dia após dia. Se os nossos olhos, como se ele dissesse, se os seus olhos estiverem no lugar certo, se a ótica de vocês for a correta, as dificuldades passageiras dessa vida, elas não poderão tirar a sua paz. Se os seus olhos estiverem no lugar certo, as dificuldades, as angústias, por maiores que sejam, não poderão tirar a paz de vocês. Portanto, o nosso olhar deve estar sempre no lugar certo. E esse lugar é a eternidade. A nossa ótica deve estar nos céus. Nos céus que aguardamos a promessa eterna do nosso Senhor. Observe o argumento de Jesus para consolar as nossas almas. Esse argumento deve ser válido para todos aqueles que se enquadram na mesma categoria dos discípulos. Olha o que Jesus diz. Vocês creem em Deus. Ele afirma, vocês creem em Deus, porque Jesus conhecia o coração deles. Portanto, se vocês creem em Deus, creiam também em mim. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Esse é um grande motivo
para que as angústias elas não invadam os nossos corações. Os discípulos conheciam as Escrituras do Antigo Testamento. Eles conheciam e criam na bondade de Deus. No Deus que não desampara os seus filhos. O Pai soberano já havia revelado isso de muitas maneiras. Quando nos deu uma vida, quando levantou homens para levá-los a uma terra que mana leite e mel. Abraão, quando lhe prometeu um filho, mas uma herança eterna, um herdeiro. Quando lhe prometeu que nele, em Cristo, o herdeiro, seriam benditas todas as famílias da terra. Quando amou tanto o seu povo que o tirou das mãos do Egito e levou, dos egípcios e levou em meio ao deserto, conduzindo eles, mesmo com lutas, com dores. E se a gente analisar a história inteira da Escritura, é Deus o tempo todo trazendo remédio às chagas do povo. O povo procurava as feridas e Deus curava. E assim continua até hoje, sendo o nosso consolador. Aqueles homens conheciam essa verdade. Aqueles discípulos conheciam a Escritura do Antigo Testamento. Mas talvez uma das expressões mais lindas do amor de Deus, e eu peço que você abra isso na sua Escritura, está escrito no livro de Isaías. Está escrito no livro de Isaías, no capítulo 49. Isaías, capítulo 49, temos a verdade dessa bondade de Deus por meio de uma profecia revelada ao profeta. Isaías 49, 13, está escrito, de 13 a 18, alegrem-se, ó céus, exulte, ó terra, e vocês, montes, cantem de alegria, porque o Senhor consolou o seu povo e se compadece dos seus aflitos. Ele é o Deus Consolador. Mas olha a resposta do povo, quando ele fala de Sião, de Jerusalém, da Terra Santa. Mas Sião diz, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. Por outro lado, o Senhor responde no versículo 15, o Senhor responde, será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Pode a mãe esquecer do bebê, que precisa do seu leite, do seu peito, para sobreviver? Mas ainda que esta viesse a esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Essa é a promessa perfeita do nosso Senhor, de que jamais seremos desamparados. Mesmo quando o nosso coração diga, eu estou abandonado, você não está. Se o Senhor estiver ao seu lado, se você crê em Deus verdadeiramente. E continua, eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos. As suas muralhas estão continuamente diante de mim. Os seus filhos irão depressa, enquanto os que a destruírem e a devastaram se afastaram de você. Levante os olhos ao redor e veja, todos se reúnem e vêm até você. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, de todos eles você se vestirá como de um enfeite e deles se cingirá como noiva. Se você crê no Senhor, você não tem motivos para cair em desespero real, porque Ele está plenamente disposto a nos consolar. Ainda que os seus próprios pais te abandonem, ainda que os seus irmãos, os seus amigos, ainda que a sua igreja faça isso. O que o Senhor diz é, eu jamais te abandonarei. Por isso que Jesus usa esse argumento, porque sabia que eles conheciam o amor de Deus. E o argumento é esse. Vocês creem em Deus, o Deus que disse essas coisas. Portanto, creiam também em mim. Afinal, eu e o Pai somos um só. Portanto, não se turbe, não deixe o seu coração perturbado. É possível que estejamos passando por angústias, por dificuldades, tristezas, andando por caminhos espinhosos, por causa das coisas da vida, por causa da consequência do pecado que ainda está sobre nós. Assim como os filhos de Corá também declararam no Salmo 42, versículo 5.
É possível que a gente tenha essa mesma disposição. Eles disseram, porque está abatida a minha alma. Porque se perturba dentro de mim. Mas eles conheciam a solução para esse problema do abatimento da alma. Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. O Senhor nos mostra o motivo principal pelo qual nós devemos estar alegres dia após dia, porque Ele não nos abandona, se de fato crermos que Ele é o Senhor. Versículo 2 está escrito, olha como ele faz a transição do consolo e agora apresenta um motivo mais excelente para esse consolo. E observe como esse motivo mais excelente ele não está nas coisas dessa terra. Porque às vezes passamos dificuldade e queremos que o consolo esteja aqui. Nas soluções mundanas, nas alegrias, nos prazeres que anestesiam a nossa dor. Mas não é isso. Depois de falar, creio em Deus e creio em mim, não fiquem com o coração angustiado. O Senhor agora argumenta o motivo pelo qual não devemos ficar assim. Nos argumenta agora para onde devemos olhar. E ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Ele diz, olhe para o céu, olhe para a glória. Há um lugar preparado para você e para mim. Lá é o nosso lar verdadeiro. Como está em Hebreus, aqui estamos de passagem, não temos aqui cidade permanente, mas aguardamos aquela que há de vir, perfeita e plena, onde reina a justiça, onde não tem dor, nem pranto, nem angústia. A gente está aqui só de passagem. E mais, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Se não fosse isso, eu já tinha falado para vocês. Vocês esqueceram do quanto eu os amo? Ele está dizendo, confie em mim. Confie, porque as minhas palavras são fiéis e verdadeiras. Se não houvesse esperança para vocês, eu já teria avisado. Mas como a esperança é certa, não é uma esperança de será que pode acontecer, é uma esperança agora apenas de espera, de aguardar aquele grande dia, vocês podem ter o coração aliviado dessas dores. O que está prestes a acontecer tem que acontecer. Eu preciso ir. E agora, vocês não podem me seguir. Mas o coração de vocês não precisa estar desanimado por isso. É isso que ele está dizendo aos discípulos. A mensagem de ânimo do Senhor, de encorajamento, ela nos exorta à fé verdadeira, à fé genuína. É bem verdade que a fé verdadeira ela tem níveis. Existem homens que possuem pouca fé. Eu estou falando da fé verdadeira. Isso não o tirará do seu lugar. A sua morada também está garantida nos céus. Mas infelizmente, por não conseguir olhar para a eternidade, alguns viverão nessa vida. E Deus nos livre de estar nesse meio. Alguns viverão essa vida sofrendo grandes angústias. Aqueles que se comprometem a viver, a buscar mais, a pedir ao Senhor, dar-me fé, aumenta a minha fé, Senhor. Isso poderá experimentar com maior prazer, consolo de Deus, dia após dia. Por isso devemos confiar em Deus. Devemos ter fé. Porque apesar de tudo dizer o contrário, quando tudo diz que não, o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. Devemos confiar mesmo em meio às circunstâncias. Quando foi que a circunstância foi motivo algum para Deus não realizar os seus feitos? Senão que os momentos mais oportunos para que ele realizasse a sua obra foi em meio às piores circunstâncias. Quem era o povo de Israel no Egito? Aquela grande nação, aquele grande império. Quem eram 12 pequenos homens que propagaram o evangelho para o mundo inteiro. E até hoje, o cristianismo permanece e permanecerá, porque Deus é fiel.
Devemos confiar mesmo em meio às circunstâncias. Jesus está dizendo, eu preciso ir. E o motivo é, eu vou preparar um lugar para vocês. É isso que ele está dizendo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Mas o que significam essas palavras? O que significa eu vou preparar um lugar para vocês? Será que Cristo está dizendo que vai e ia para construir essas moradas no céu para nós? Talvez muita gente pense isso ao ler a Escritura. Vamos voltar mais uma vez ao texto de Mateus, capítulo 25 agora de Mateus. Versículo 34 apenas. Mateus 25, 34. Está escrito, ao falar daquele grande dia, o dia onde o tribunal de Deus será erguido para a nossa salvação, para a entrega do nosso galardão. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Esse reino está preparado desde a fundação do mundo. Então Cristo não estava indo construir um reino. Mas o que é que ele estava indo fazer? O que significa essas palavras? Eu vou preparar um lugar. Ele está falando, meus irmãos, sobre como nos tornar aptos a entrar no reino. Vou preparar um lugar, como eu vou conseguir um ingresso para vocês para entrar nesse reino. Ele está falando sobre como vai conquistar a nossa passagem. Ele está falando da cruz. Eu vou preparar um lugar. Significa, eu preciso morrer para que vocês entrem. Eu preciso sofrer a punição do pecado de vocês para que vocês fiquem limpos e possam entrar. Porque lá não entra o mal. Lá é um lugar de pureza perpétua e infinita. Só Ele pode nos garantir essa entrada. Só Ele podia nos fazer herdar o reino de Deus. É por isso que ele olha para Pedro e diz, Pedro, onde eu vou você não pode ir agora. Porque essa ida, só o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo podia passar. E essa mensagem de consolo agora ela ganha seu peso máximo. A promessa de não sermos abandonados pelo Pai só é viável porque Cristo ele foi desamparado em nosso lugar na cruz. Aquela promessa que está lá em Isaías, dizendo, olha, ainda que a mãe que amamenta o filho cometa a loucura de se esquecer dele, eu jamais vou desamparar vocês. Mas isso só é possível porque ele desampararia o Salvador. Porque o mesmo Isaías que escreve, também escreve que Deus se agradou de moê-lo na cruz. Ele o fez enfermar. Ele levou a cruz em nosso lugar. Ele se fez maldição em nosso lugar. Porque também está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E agora, é por isso que podemos ter a certeza do consolo eterno, perpétuo. Deus não nos abandonará. Eu olho para o céu e sei que lá existe uma morada eterna, um reino de glória. Portanto, qual situação terrena, qual questão mundana pode tirar a paz do meu coração? Se Cristo, que é a própria paz, Ele já nos deu a paz, Ele já nos garantiu a paz. Sendo assim, meu irmão, se as tristezas da vida têm lhe alcançado, se você é um verdadeiro servo de Deus, se você crê em Deus, e como os discípulos também creem em Cristo, você tem o direito, porque Deus lhe outorgou, lhe conquistou para você, de olhar para a eternidade. Olhe para a eternidade e veja que o aqui e o agora são passageiros. Contemple a glória vindoura. Pense naquele tesouro inesgotável, naquele tesouro que é incorruptível, que é perfeito, que a gente não pode nem definir o que é, de tão grande que é, porque ele é inefável. Portanto, não se angustie o vosso coração. Isso só pode ser feito pela fé genuína. Portanto, se a sua fé
ela é suficiente para crer e viver para a glória de Deus. Apenas peça mais e mais ao Senhor para que ela seja suficiente para que você tenha consolo constante, mesmo em meio às dores dessa vida. É o que o apóstolo Paulo nos escreve também. E eu peço que você também abra sua Bíblia. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Versículos 16 a 18. É isso que é viver pela fé. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, ou para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Portanto, olhe para a eternidade e você verá que lá jamais acabará a justiça, a glória, a paz. Aqui nessa terra, tudo se esvai. Portanto, meus irmãos, o que Cristo está dizendo, o que o Espírito Santo diz em nossos corações, dia após dia, não olhe apenas para essa vida. Olhe para a eternidade, para que você consiga viver essa vida de modo digno do Evangelho. A firmeza dessas verdades, elas também são expressas no versículo 3, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, e quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Imediatamente ele faz o anúncio escatológico do seu retorno. E quando eu for preparar um lugar, Jesus, ele repete a profecia, eu tenho que ir, eu tenho que conquistar essa vitória para que vocês entrem. Mas eu voltarei e eu os receberei, não para outro, mas para mim mesmo. Este é o meu retorno final. Esse é o retorno final de Cristo. Naquele grande dia em que ele virá sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ao soar da última trombeta, a vitória será nossa, com toda certeza. Aqui está expressa a clara consequência da vitória de Cristo, da obra de Jesus na cruz. Até porque ele está citando as moradas eternas. Talvez, se lêssemos desavisadamente, poderíamos pensar que ele estava falando da sua ressurreição 3 dias depois. Mas ele está falando da sua volta final. Em outras palavras, Jesus está dizendo, o que eu estou para fazer agora, o caminho que vocês ainda não podem me seguir, ou seja, a cruz, será o caminho de entrada dos céus. Eu voltarei para buscar cada um de vocês. Eu vou, mas eu volto. Eu voltarei em glória eterna. Ele prossegue dizendo, mais um motivo pelo qual não podemos andar nessa vida angustiados. Para que, onde eu estou, vocês estejam também. Jesus faz mais uma promessa consoladora de estar com eles, de estar conosco para sempre, nos altos céus, onde reina a sua justiça, onde está a sua pureza, onde está a sua glória, onde está toda a alegria, onde está todo o gozo perfeito e eterno. Quando voltarmos a nossa mente para a eternidade, quando nós olhamos, quando nós contemplamos a eternidade, quando nós olhamos para aquela nova Jerusalém, a cidade que desce dos céus, ataviada, toda adornada, pura e perfeita. Quando pensamos que um dia nos encontraremos com todos os santos de todas as eras e reinaremos com o Senhor pela eternidade, como podemos permanecer abatidos pelas coisas dessa vida? A tribulação passageira produz em nós um eterno peso de glória,
se vivermos para a glória de Deus. Isso ainda é muito maior quando nós pensamos no preço da conquista. No que significa vou preparar um lugar. No preço que foi pago. No valor inestimável do sangue derramado na cruz em nosso lugar. O preço que foi pago foi infinito. Ninguém poderia comprar. Agora temos, o Senhor Jesus continua, né? Agora temos um ensino sobre a rota para a eternidade. O caminho que devemos percorrer para lá. Versículo 4. Jesus afirma: e vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E aí que Tomé, ele fica espantado, né? Ele interrompe a fala do mestre. Como assim? Conhecem o caminho? Tomé diz, versículo 5. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos o caminho. Não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Esse é aquele conhecimento que eles já tinham, mas eles ainda não sabiam como utilizar. E eles saberiam. Poucos dias depois, em menos de 2 meses, eles seriam revestidos pelo poder do Espírito Santo. Conseguiriam perceber as verdades bíblicas e uni-las. Eles sabiam que era necessário que o Messias viesse. Eles iam entender o que estava escrito em Isaías 53. Eles iam entender o que Jesus estava falando, que falou naquela mesma noite acerca de Judas. Eu estou falando isso para que vocês saibam. Quando isso acontecer, vocês vão perceber que eu sou. Quando o traidor fizer o que tem para fazer, vocês vão perceber tudo. Como se Tomé estivesse dizendo: Senhor, não estamos te entendendo. Primeiro o Senhor disse que a gente não podia te seguir por esse caminho. Que Jesus está falando da cruz. Agora está dizendo que nós sabemos o caminho. A verdade é que a cruz, que a punição dos pecados terríveis, a ira de Deus sobre o pecado, era o único caminho que só Jesus estava apto a suportar. Porque ele faria isso substitutivamente. Qualquer um de nós, se fôssemos levados à cruz, como Pedro disse: eu quero morrer em teu lugar, eu vou dar a sua vida, a minha vida por ti. Qualquer um de nós que sofrêssemos a pena da cruz, sofreríamos merecidamente. E merecíamos continuar sofrendo ela para sempre. Mas o Senhor, sendo justo, ele sofre substitutivamente. Ele sofre em nosso lugar para nos declarar justos. Para assim abrir um caminho para a eternidade. É bem verdade que a rota, ela sempre passa pela cruz. Nenhum pecador chegará aos céus sem passar por ela. Mas quando cada eleito fixa os seus olhos nela no meio do caminho, ele pode ver fixado na cruz o seu escrito de dívida totalmente pago por Cristo. Aquela fase já foi superada pelo Senhor. Mas todos têm que mirar a cruz e ver a obra de Cristo. Não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Jesus venceu em nosso lugar. Vemos o nosso escrito de dívida totalmente pago, aniquilado o pecado. O castigo que estava sobre ele agora nos traz a paz. E Jesus responde a Tomé, no versículo 6. Vejamos. Jesus respondeu: como poderemos saber o caminho? A pergunta de Tomé. Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vocês conhecem sim, Tomé, o caminho. Eu sou o próprio caminho. E também eu sou a própria verdade e a própria vida que estou garantindo a vocês. A vida prometida vem de mim mesmo, porque eu tenho vida em mim mesmo. Se vocês me conhecem, então vocês também conhecem o caminho. Esse é um daqueles versículos, né, que é extremamente conhecido na Escritura.
muita gente cita. É também um daqueles que desmascaram muitos falsos ensinos, muitos falsos mestres, muitos falsos profetas, as seitas, não é? Como o catolicismo, que ensina outros caminhos, por exemplo. Ou como qualquer outra seita que afronta a Trindade Santa de Deus. Porque só Cristo, que é um com o Pai, é o caminho, o verdadeiro Deus. Esse é o caminho para o Pai. Enquanto, por um lado, o mundo diz, todos os caminhos levam a Deus. Nós aprendemos na Escritura que Cristo não é um caminho. Ele é o caminho. Todos os caminhos levam a Deus. Tem até uma verdade por trás disso. Todos levam a Deus naquele grande dia diante do seu trono para serem julgados. Mas para ser amigos de Deus, para ser um dos filhos de Deus, só existe um caminho que leva ao Senhor em paz e amor e alegria. Esse caminho é o próprio Cristo. Qualquer esforço para a eternidade que for traçado fora da rota de Cristo é simplesmente inútil, vão, é tolo, é desperdiçar energia. Não existe rota fora de Cristo. Ele é a própria rota. Ele é o próprio caminho. Mas ele também é a verdade eterna. O mundo tem dito atualmente, não há verdade absoluta. Mas Cristo ele não é apenas uma verdade dentre tantas outras. Ele é a própria verdade. A única verdade eterna e fiel, na qual a nossa alma pode estar segura para a salvação. Infalível e inerrante. E ele também é a própria vida. Ele é o dono da vida. Ele é o autor da vida. Ele é aquele que tem vida em si mesmo. Aquele que pode nos conferir vida e pode entregá-la a quem ele quiser. O que tudo isso significa? Que Jesus é a rota para o Pai. Aponta também para a sua seu chamado triplo. Ele é profeta, ele é sacerdote, ele é rei. O seu triplo ofício. Havia uma profecia que Deus levantaria um profeta semelhante a Moisés. Cristo não é só aquele que nos tira da escravidão, como Moisés tirou. Cristo nos tira da escravidão do pecado. Ele não é um homem que nos conduz por uma rota no deserto. Ele é o próprio caminho para a salvação. Ele é a própria verdade pregada. Ele é o próprio sacerdote que entrega o cordeiro, sendo ele mesmo o cordeiro, para nos purificar todos os pecados. Esse foi o meio perfeito e precioso que o Senhor, segundo o conselho de sua própria vontade, estabeleceu e revelou para nós como o único caminho que nos purifica e nos conduz para Ele. A separação que o pecado causou no Éden, ela agora é revertida em Cristo e por Cristo. Enquanto o pecado nos separa de Deus, e o homem foi expulso do paraíso para não ter vida eterna, porque ele desobedeceu a verdade e deixou de enxergá-la plenamente. Cristo, ele reverte isso. Ele agora é aquele que nos aproxima de Deus de volta, que nos conduz à eternidade, o santo paraíso de Deus, que está disposto a nos entregar a vida. Porque o que foi perdido quando o homem foi expulso do paraíso? O que é que tinha lá que o homem não poderia mais ter acesso? Era a árvore da vida. Mas agora está escrito que Cristo, ele é a própria vida. E ele nos conferirá vida eterna. E já garantiu na cruz para nós. O pecado nos impediu de saber o caminho dessa árvore. Mas Cristo, ele é a verdade que nos revela. E ele é o próprio caminho que nos conduz. E ele é a própria vida entregue para nós. Agora, Cristo é tudo isso. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, o que ele diz após isso é uma consequência clara e lógica e única. Ninguém pode ir ao Pai se não for por mim. Ele é o caminho que nos conduz, a verdade que nos restaura, a própria vida que perdemos na queda. Ele nos conduz ao Pai. Somente Cristo. De fato,
Tomé poderia não explicar tão bem isso, mas ele sabia que a única chance dele estava em Cristo. Ele sabia que Cristo o conduziria ao Pai. O que é que nós aprendemos com tudo isso, meus irmãos? Aprendemos que as tristezas da vida, elas não podem nos fazer sucumbir, cair, entrar em desespero total, perturbados de tal forma que não vale a pena viver. Se os nossos olhos estiverem continuamente na glória excelsa, soberana da eternidade, na glória do porvir, que em Cristo temos de volta tudo que foi perdido pelo pecado e muito mais. Isso deve aumentar a cada dia a nossa devoção, a nossa gratidão, a nossa certeza, a nossa confiança de que, mesmo em meio a grandes tribulações, a vitória é certa, porque aquele que venceu é fiel e verdadeiro, porque ele é justo. Devemos ter essa certeza constante. Nossa oração é que o Senhor fortaleça o coração de cada um de nós. Fortaleça cada um de vocês com graça, com a paz, com conhecimento, para poder passar por essas coisas, para que as tribulações momentâneas que geram eterno peso e glória tenham um real significado em sua vida. Elas produzem perseverança, experiência, esperança. E nenhuma delas em Cristo nos deixa confundidos. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Por causa do Espírito que nos foi dado. Por causa do Espírito Santo que nos foi outorgado. Ele que se move em nosso ser e nos revela o caminho da glória. E é Cristo. Que o Senhor console os nossos corações, hoje e sempre. Amém. Vamos cantar um cântico, meus irmãos, e encerrar com oração e com amém tríplice.